Todas as cidades têm uma história, mas em Angola, cada século conta uma vitória contra o impossível. Você sabia que uma das maiores construtoras da Europa começou aqui, no nosso solo, muito antes de colocar um tijolo em Portugal? Das fortalezas coloniais erguidas por engenheiros militares às megacentralidades que mudaram o horizonte de Luanda, quem foram os homens e as empresas que realmente construíram esta nação? Hoje, no Angola Empresas, vamos atravessar um século de engenharia, segredos industriais e o renascimento das gigantes nacionais. Prepare-se para conhecer a história de quem levantou Angola. Mas poucas pessoas conhecem quem construiu Angola. Neste documentário vamos viajar por mais de um século de história, conhecendo as empresas e os grandes projetos que transformaram o país. Antes da chegada dos portugueses, as construções em Angola eram feitas com materiais locais e naturais, que tinham grande utilidade mas não boa conservação. Esses elementos eram abundantes e permitiam levantar casas adaptadas ao clima e ao ambiente, mas tinham a característica de se degradar naturalmente com o tempo, exigindo manutenção ou reconstrução periódica. Por isso, não podemos considerar esses períodos como início da construção civil, em Angola no sentido moderno. Eram formas de habitação tradicionais, próprias dos povos e reinos que já habitavam o território, como o Reino do Congo, Indongo, Lunda, entre outros. O que os portugueses trouxeram foi a introdução de materiais duráveis, pedra, cal, cimento, tijolo cozido, e técnicas de engenharia europeias, que marcaram o início da construção com caráter permanente e monumental. Os responsáveis eram engenheiros militares e mestres de obras. 1850 a 1910. Surge a Direção de Obras Públicas. Começam as grandes obras públicas, alfândegas, ainda predominava a administração pública, não grandes construtoras privadas. As obras eram promovidas pela coroa portuguesa. No século XVI, em 1501 até o século XIX em 1801 a 1900, praticamente não existiam empresas de construção civil no modelo moderno que conhecemos atualmente. As grandes obras eram geralmente promovidas e supervisionadas pela administração colonial portuguesa, através das direções de obras públicas e do corpo de engenheiros militares, contando com mestres de obras, artesãos, empreiteiros individuais e mão de obra por serviços de escravos. As primeiras grandes construtoras privadas com estrutura empresarial organizada começaram a surgir apenas no século XX. Um marco importante foi a regulamentação e o licenciamento formal dos empreiteiros de construção em Angola pelo governo português, processo que ganhou forma a partir de 1956. Durante o período colonial, Angola assistiu a um crescimento significativo das infraestruturas, especialmente entre as décadas de 1950 e 1970. Foram construídos estradas nacionais, caminhos de ferro de Luanda em 1888 e caminhos de ferro de Benguela em 1913. Início das obras, pontes, escolas, hospitais, aeroportos, barragens, edifícios administrativos, bairros residenciais, portos. Grande parte das empresas era portuguesa ou de capitais portugueses. Por essa razão, o nosso foco está principalmente no período entre o século XX e o século XXI, onde encontramos maior documentação sobre empresas nacionais e internacionais, empreiteiros, projetos e grandes obras que contribuíram para a transformação das infraestruturas de Angola. É importante destacar que a construção de Angola antes da independência não envolveu apenas empresas portuguesas. Embora Portugal tenha sido a principal potência colonial e a maioria das obras tenha sido dirigida pela administração portuguesa, existiram também empresas, técnicos, equipamentos e materiais provenientes de outros países, sobretudo durante o século XX. Portugal foi o principal responsável pela administração das obras públicas em Angola. O primeiro grande salto. Entre 1900 e 1945 começam a aparecer empreiteiros mais organizados. Empresas e entidades como Mota e Companhia. A presença da empresa em Angola remonta a 1946, tornando o país o primeiro mercado onde iniciou a sua atividade. Curiosamente, as operações em Angola antecederam até mesmo o início das obras em território português, marcando o ponto de partida da sua expansão internacional. Entre as obras históricas destacam-se Aeroporto de Luanda, Estrada Luso Henrique de Carvalho, atualmente entre Luena e Saurimo, uma das grandes ligações rodoviárias do interior de Angola. Com a independência de Angola, a empresa reduziu a sua atividade no país devido às mudanças políticas e ao início da Guerra Civil. Anos 1980. Reforçou novamente a sua presença, criando a Paviterra, em parceria com o governo de Angola, consolidando o seu compromisso de longo prazo com o país. A Mota Engil tornou-se uma das principais empresas da reconstrução nacional. Curiosidade histórica, pouco se sabe, mas entre 1946 e 1974 a Mota e Companhia concentrou praticamente toda a sua atividade em Angola. Apenas em 1976 é que a empresa iniciou obras em Portugal. Esse percurso faz de Angola o verdadeiro berço da expansão da Mota Engil no setor da construção, marcando o início da sua trajetória internacional.
Teixeira Duarte, primeiros trabalhos em Angola em 1951. A Teixeira Duarte realizou os seus primeiros trabalhos em Angola, executando sondagens geotécnicas no jazigo de cobre de Mavoio, ao abrigo de um contrato com a empresa de cobre de Angola. 1952 executou trabalhos de injeção de cimento na barragem do Biu-Piu, reforçando a sua presença técnica no território. Décadas de 1960 e início de 1970 a atividade em Angola foi interrompida devido ao contexto político e militar da época. 1976 o Grupo Teixeira Duarte considera este o início da sua presença contínua em Angola, após a independência. 1979 a empresa retomou importantes trabalhos de construção, nomeadamente as fundações do sistema de telecomunicações por micro-ondas, consolidando novamente a sua atividade no país. A Teixeira Duarte foi uma das primeiras grandes empresas portuguesas de engenharia a operar em Angola. Também participaram as empresas Grupo Lena. É um grupo empresarial português com atividade em construção civil, engenharia, ambiente, energia e imobiliário. A empresa participou no mercado angolano durante o período de grande investimento em reconstrução nacional, quando Angola precisava de novas estradas, edifícios públicos, habitação e infraestruturas. Edifer. A Edifer Construções foi uma empresa portuguesa de engenharia e construção com presença internacional, incluindo Angola. Atuava principalmente em edifícios comerciais, hotéis, obras industriais, infraestruturas. Em Angola participou em projetos ligados ao crescimento urbano de Luanda e outras províncias, num período marcado pela expansão imobiliária e pelo desenvolvimento de novas zonas residenciais. Opway. A Opway surgiu da área de construção do grupo português OPCAA. Teve presença em Angola durante a fase de reconstrução pós-guerra, onde muitas empresas portuguesas entraram devido à necessidade de reconstrução de estradas, pontes e edifícios. A OPCA, Obras Públicas e Cimento Armado foi uma histórica construtora portuguesa. Atuava em construção de edifícios, estradas, pontes, obras de engenharia. A OPCA esteve ligada à construção em Angola durante o período colonial e continuou a ter influência através da sua sucessora. Soares da Costa. Grupo Soares da Costa foi uma das construtoras portuguesas historicamente mais importantes em Angola. A empresa já tinha ligação ao território angolano desde o período colonial e tornou-se uma das maiores executoras de obras no país. Segundo análises do setor, Angola chegou a representar uma parte muito importante da atividade internacional da empresa, sendo um dos seus principais mercados. SUMAG, mais tarde, estiveram envolvidas nas construções como Aeroporto de Luanda, Hospital Dona Maria Pia, atual Josina Machel, edifícios públicos de Luanda, estradas nacionais. A construção e modernização de Angola não foi resultado apenas da atuação de empresas portuguesas. Ao longo da história, vários países estrangeiros participaram através de investimentos, tecnologia, engenharia e fornecimento de materiais essenciais para grandes projetos nacionais. Bélgica. A Bélgica teve influência sobretudo através do Congo belga, que fazia fronteira com Angola. Participação, comércio de materiais, equipamentos industriais, engenharia ligada à mineração, fornecimento de máquinas. Também existiram ligações técnicas relacionadas com o desenvolvimento ferroviário e mineiro no norte de Angola. Reino Unido. A presença britânica em Angola manifestou-se sobretudo através da introdução de equipamentos industriais, máquinas, engenharia ferroviária e do comércio marítimo. Um exemplo marcante dessa influência é o Caminho de Ferro de Benguela, CFB. Embora a sua construção tenha sido conduzida por iniciativa portuguesa, a dimensão internacional do projeto envolveu fortemente interesses britânicos, especialmente ligados à exploração mineira na região do Katanga, atual República Democrática do Congo, e ao transporte de minerais para os mercados externos. Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram presença principalmente através de equipamentos industriais, máquinas pesadas, petróleo, tecnologia. No século XX, especialmente após a descoberta e a expansão da indústria petrolífera em Angola, empresas norte-americanas forneceram tecnologia e serviços ligados à infraestrutura petrolífera. França. A França participou através de fornecimento de equipamentos, engenharia, materiais industriais, tecnologia para setores específicos. A influência francesa aumentou sobretudo em áreas ligadas à energia e indústria. Alemanha. A Alemanha teve influência através de máquinas industriais, equipamentos elétricos, engenharia técnica. Empresas alemãs forneceram equipamentos usados em fábricas, centrais elétricas, indústria, transportes. Itália. As empresas italianas ganharam reconhecimento internacional sobretudo nos setores de cimento, maquinaria e grandes obras industriais, consolidando a sua presença em projetos de infraestrutura. Espanha e África do Sul e Japão. A partir das décadas de 1960 e 1970, o Japão começou a expandir a sua influência em Angola, destacando-se pela introdução de tecnologia industrial, equipamentos modernos, veículos e maquinaria pesada, reforçando o dinamismo da economia local e regional.
Brasil. Antes da independência, a presença empresarial brasileira era menor comparada com Portugal, mas existiam relações comerciais, fornecimento de produtos industriais, intercâmbio técnico. A grande presença de empresas brasileiras na construção em Angola aconteceu principalmente depois de 1975, especialmente com a Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão. No período pós-independência, surgiram diversas empresas de construção em Angola, responsáveis por impulsionar obras públicas e privadas e marcar o início de uma nova fase no setor. A Emproy, frequentemente associada à Empresa de Obras Especiais, UEE, é uma organização com raízes profundas no setor de infraestrutura e construção civil em Angola, especialmente ligada ao período das Unidades Económicas Estatais, UEE. Historicamente, a Emproy focou-se em projetos de engenharia civil, com ênfase em estradas e pontes. A sua experiência é reconhecida internacionalmente, tendo colaborado em projetos financiados pelo Banco Mundial. Passando alguns anos, ela deixou de ser referência no mundo das construções em Angola. Consta em registros oficiais, como o Decreto Presidencial número 200/15, na lista de empresas do setor de construção e obras públicas sujeitas a processos de liquidação, extinção ou reestruturação. Como muitas empresas estatais da era pós-independência, a Emproy foi fundamental na manutenção e construção de infraestruturas básicas em períodos críticos de reconstrução nacional. A história da Emproy, Empresa de Obras Especiais, confunde-se com a própria cronologia da reconstrução das infraestruturas de Angola no período pós-independência. Para compreender o seu percurso, é necessário olhar para as décadas de 80 e 90, quando o Estado angolano centralizava as grandes intervenções de engenharia. Tentativas de salvamento. Houve várias tentativas de saneamento financeiro e de fusão com outras entidades, como a extinta Prunemprev. O capítulo final da história formal da Emproy enquanto gigante estatal foi escrito em 2015, através do Decreto Presidencial número 200/15. Este decreto incluiu a empresa na lista de unidades do setor público a serem extintas ou liquidadas, no âmbito da reforma do setor empresarial público. O que resta hoje? Atualmente, o nome, Emproy, sobrevive mais na memória geográfica de Luanda do que no setor da construção, urbanismo. O local da antiga base no Camama transformou-se num bairro consolidado, ainda referido por muitos como Projeto Emproy. O legado histórico da Emproy transcende a simples construção de infraestruturas, ele é um reflexo das várias fases da economia política de Angola. Embora muitos dos seus estaleiros tenham sido convertidos ou estejam em degradação, o espólio documental da Emproy, se preservado, contém um mapeamento detalhado de grande parte da rede rodoviária fundamental de Angola, com levantamentos topográficos que datam de um período anterior à era digital e aos satélites modernos. A Emproy oferece um paralelo interessante com outras gigantes como a Marconi ou as fábricas da zona da Gola Quilonge. Enquanto estas focavam na comunicação e produção, a Emproy garantia a fundação física, as estradas, para que esses setores operassem. A história da infraestrutura em Angola é marcada por um paradoxo de destruição e reconstrução. No epicentro deste cenário, surge a Empresa Nacional de Pontes, EP, uma unidade económica estatal que, desde a sua fundação, assumiu uma missão que transcendia a engenharia civil, a garantia da responsabilidade do território. Num país retalhado por linhas de água e fustigado por décadas de conflito, a ponte não era apenas uma obra de engenharia. Empresa Nacional de Pontes, EP, empresa pública. A ENP foi criada para centralizar a construção, reabilitação e manutenção de obras de arte, o termo técnico para pontes e viadutos. Note como o símbolo gráfico na foto integra a silhueta de uma ponte com pilares, reforçando a identidade técnica da empresa. O grande legado histórico da ENP está ligado à unidade de pontes metálicas. Durante e após o conflito civil, a ENP era a única entidade com capacidade para lançar pontes provisórias, estilo Bailey, em tempo recorde para permitir o avanço de colunas logísticas e ajuda humanitária. Recuperar os tabuleiros das grandes pontes sobre os rios Kwanza, Cunene e Cubango que haviam sido destruídos. A história recente da ENP é marcada por desafios financeiros e operacionais semelhantes aos da Emproy, com o surgimento de grandes empreiteiras privadas e a entrada de linhas de crédito externas, que traziam construtoras estrangeiras. A ENP perdeu o mercado e capacidade de investimento em novos equipamentos. Processo de reforma nos últimos anos, a empresa entrou nos planos de reestruturação do Estado. Em muitos casos, os seus trabalhadores e técnicos altamente qualificados foram a base para a criação de brigadas especiais de manutenção rodoviária. O papel central na reconstrução nacional, anos de ouro. Parcerias internacionais, chegou a colaborar com entidades internacionais para a formação de quadros angolanos na montagem de estruturas complexas. Formação de quadros, serviu como uma escola para engenheiros e técnicos especialistas em estruturas de betão armado e metálicas. Desafios operacionais e crise, pós-guerra. Com o fim da guerra, a demanda mudou de pontes de emergência para grandes pontes definitivas de betão. A ENP teve dificuldades em modernizar o seu parque de equipamentos pesados.
Asfixia financeira, acúmulo de dívidas salariais, há relatos de trabalhadores sem salário durante vários anos, e dificuldades de manutenção dos seus estaleiros e maquinarias. Reestruturação, tentativas de salvamento e extinção, 2015 a 2024. Decreto Presidencial número 200/15. A ENP foi incluída na lista de empresas estatais sujeitas a processos de liquidação ou privatização. Acordo de Gestão, 2018, houve uma tentativa de salvamento, através de um acordo de gestão com um consórcio sino-angolano, CRBC e parceiros locais, focado em liquidar dívidas salariais e reestruturar a empresa. Extinção formal, abril de 2024, através do Decreto Presidencial número 76/24, de 2 de abril, o governo extinguiu formalmente a Empresa Nacional de Pontes. A ENP possui estaleiros estratégicos em locais de alta valorização imobiliária, especialmente em Luanda. Fuga de quadros, muitos dos engenheiros e técnicos formados na Escola EMP foram absorvidos pelo setor privado, que oferecia salários e condições de trabalho muito superiores. A ENP foi mestre na Engenharia de Sobrevivência, Pontes Metálicas. A lição aqui é que o sucesso num nicho de emergência pode tornar-se uma cegueira estratégica na paz. A empresa não se preparou para a transição técnica para o betão armado e obras de arte complexas que o mercado de reconstrução exigiu após 2002. O perigo da dependência de um único cliente, o Estado. A ENP viveu e morreu à sombra do Orçamento Geral do Estado. Quando o Estado, enquanto cliente. Hoje, a imagem do seu logótipo em muros desgastados, como documentado nesta investigação, serve como um marco de arqueologia industrial. A liquidação do seu património físico e imobiliário marca o encerramento definitivo do ciclo das grandes unidades económicas estatais pós-independência, abrindo espaço para um novo paradigma de infraestruturas liderado pelo setor privado e por parcerias internacionais. Em última análise, a EMP cumpriu a sua missão histórica. Ela construiu as pontes que permitiram a Angola atravessar o seu período mais conturbado. Se hoje a empresa desaparece, as suas fundações permanecem invisíveis, sob o asfalto e o betão, permitindo que o país continue a caminhar para o futuro. KENS, Companhia Angolana de Máquinas e Serviços, DA, a KENS, Companhia Angolana de Máquinas e Serviços, Limitada, surgiu para atuar no setor da construção civil, fornecendo equipamentos, máquinas e serviços de apoio à execução de obras. Pelo próprio nome, percebe-se que a empresa foi concebida para responder às necessidades de mecanização da construção, área essencial em projetos de grande dimensão. A empresa está vocacionada para atividades como construção civil, obras públicas, movimentação de terras, aluguer e operação de máquinas pesadas, apoio logístico a empreitadas, execução de infraestruturas. Empresas deste perfil desempenham um papel importante na preparação dos terrenos para a construção de estradas, edifícios, pontes e outras obras de engenharia. Essas empresas participaram na construção de barragens, estradas, pontes, centralidades, aeroportos, hospitais e outras infraestruturas que marcaram a evolução de Angola desde o período colonial até à atualidade, oferecendo muito mais material histórico para um documentário aprofundado. Após 1975 entram novas empresas estatais, Angostroy e ENEP, projetos. Paviterra, Emproi, empresas de pontes. Empresas chinesas entram no jogo já no século XXI como CRBC, CITIC Construction, Sinohydro, China Jiangsu, China Railway 20 Bureau. Construíram Quilamba, Zango, KK5000, Cacoaco Centralidades. Empresas angolanas, Omatapalo, Greener Engenharia, Dar Angola, Engevia, Casais Angola, Parceria, Noráfrica, Sotal Engenharia, HIS. Cooperativas cubanas e soviéticas, os chamados prédios dos cubanos, localizam-se principalmente na zona central de Luanda, sobretudo nas proximidades da Avenida Soji e Aenda, antiga Avenida Brasil, abrangendo áreas próximas como Rangel, São Paulo e a zona envolvente do centro da cidade. Embora muitas pessoas associem estes edifícios ao bairro Prenda, devido à proximidade geográfica e à semelhança do estilo arquitetónico dos conjuntos habitacionais construídos nessa época, é importante destacar que nem todos pertencem ao mesmo projeto. Durante as décadas de 1970 e 1980, no período após a independência de Angola, técnicos, engenheiros e trabalhadores cubanos participaram em vários projetos de construção e apoio técnico no país. Algumas construções habitacionais nesses bairros de Luanda tiveram influência ou participação cubana, inseridas no contexto da cooperação entre Angola e Cuba. Estes edifícios representam uma fase importante da história urbana de Luanda, marcada pela necessidade de ampliar a oferta de habitação e pela chegada de novos parceiros internacionais para apoiar o desenvolvimento das infraestruturas nacionais. Transição e reconstrução inicial, 1991 a 2002. A abertura à economia de mercado, acordos de BICES, trouxe o retorno de empresas estrangeiras, embora a guerra limitasse a atuação ao litoral.
Hoje a nova gigante nacional é, Omatapalo é a líder incontestável de capital angolano, com uma expansão agressiva para mercados como Moçambique e Namíbia. Destaque, nasceu na Huila e cresceu exponencialmente durante o Programa de Reconstrução Nacional. Em 2026, focada na requalificação urbana, praças e espaços públicos em Luanda, e no PIN, Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. É hoje um grupo diversificado, indústria, agricultura e engenharia, sendo a parceira preferencial do Estado para projetos de grande visibilidade, como a reabilitação da Marginal de Luanda e infraestruturas de saúde. A Mota-Engil continua a operar, ela é o eixo estratégico do corredor do Lubito. A empresa portuguesa mais resiliente no mercado angolano. Em 2026, a sua operação transcende a construção civil pura, focando-se em logística e concessões. A Odebrecht, no Vonor, a sobrevivência e o foco em energia. Embora enfrentando alguns problemas, a empresa brasileira reduziu drasticamente o seu tamanho, mas manteve-se relevante em nichos técnicos onde o seu know-how é insubstituível. Legado: construiu as maiores barragens de Angola, Lauca e Capanda. Em 2026, o seu foco está na manutenção de infraestruturas energéticas e em projetos de saneamento e águas, como o projeto do Cafu, para combate à seca no sul. A sua presença é mais discreta, mas tecnicamente robusta. Soares da Costa, da glória à reestruturação, uma das empresas mais icónicas da era colonial e do pós-guerra, a Soares da Costa enfrentou graves crises financeiras na última década. O cenário atual, em 2026, a empresa opera numa escala muito menor. Papel atual: atua essencialmente na conclusão de projetos residenciais e manutenção, tentando recuperar a credibilidade através de parcerias com capitais locais. A Teixeira do Arte é um exemplo de sobrevivência através da diversificação, hotelaria com o Hotel Trópico, distribuição e imobiliário. Recentemente criou unidades de negócio focadas em obras de menor dimensão, residencial e retalho, adaptando-se a um mercado onde o Estado já não lança megaprojetos a cada mês. Infraestrutura: mantém uma presença forte na construção portuária e marítima, aproveitando a modernização dos portos de Luanda e Namibe. Outras empresas relevantes em 2026. Empresas chinesas: CRBC, CITIC, China Railway. Embora o apetite chinês tenha mudado para modelos de concessão, elas continuam a ser as donas dos maiores estaleiros de estradas nacionais e do novo aeroporto. A CRBC, China Road and Bridge Corporation, mantém-se como a principal executora de vias rápidas. Greenair, angolana, um player nacional que ganhou um peso enorme. Em 2026, a Greenair é vista como a construtora de elite para o setor privado e imobiliário de luxo, tendo adquirido participações importantes em empresas portuguesas e consolidado o seu lugar no topo do ranking. Casais Angola, focada em métodos de construção sustentável e rápida, pré-fabricação. Tem sido essencial na construção de hotéis e infraestruturas hospitalares modernas por todo o país. Vimos que Angola não foi apenas um mercado, mas o berço de gigantes internacionais. Testemunhamos a resiliência de empresas estatais como a ENP e a Emproi, que mantiveram o país unido através de pontes e estradas nos momentos mais difíceis e que hoje descansam como marcos de uma era de transição. Quando olhamos para as empresas que estiveram por trás de grandes obras de estilo futurista, vemos como surgiram prédios que, na época, eram considerados verdadeiras inovações. Muitos desses edifícios, já com mais de 60 anos, continuam de pé e fazem parte da paisagem das cidades. Com as mudanças de governo, muitos prédios que estavam em construção ficaram pelo caminho, mostrando que havia obras em andamento por todo o país. Alguns foram abandonados ainda no início. Essas estruturas inacabadas acabaram virando marcas visíveis das transformações das construções naquela época. Agradecemos de coração por ter estado conosco até aqui. Até ao próximo documentário.